Bom, retomando a nossa conversa aqui, então, talvez o ponto importante agora a gente destacar a questão do potencial de remuneração, né, André? Que foi o que a gente mencionou no último vídeo. Em particular, eu soube que, um caso concreto, que três traders da Goldman Sachs, um banco importante americano, global, tiveram remuneração superior ao próprio presidente do banco. Você confirma isso? É verdade? É possível isso acontecer? Isso, é isso aí. Só um detalhe, não é que são alguns traders de um grupo nos últimos 3 anos. Ah, Esses tá. caras Isso foi com. não é pontual, Afonso. Nos últimos 3 anos, um grupo de traders da Goldman Sachs, se você não acreditar, procura aí no Google que você vai ver. Esses caras ganharam mais dinheiro do que o presidente do banco. E é verdade. Por que isso? Porque eles tinham uma mesa, trabalhavam numa mesa proprietária do banco, e quem trabalha numa mesa proprietária do banco fazendo essas coisas que a gente falou antes, eles têm remunerações proporcionais ao resultado que eles geram. Aquelas áreas todas que a gente falou são áreas que geram muita receita, receitas absurdas para os bancos, e são as melhores áreas geradoras de receita, entre as, né? Tem outras, mas essas são entre as melhores. E eles são muito bem remunerados. Então, quando eu acabo falando com os alunos, né, de todo mundo deve estar acompanhando a revolução que a gente tem hoje em dia com o chat GPT e outras ferramentas de inteligência artificial, todo mundo deve saber que os trabalhos que são apenas um meio, né, o famoso middleman, ou seja, você não está realmente agregando valor naquilo que você está fazendo, você é um intermediário, esses trabalhos vão desaparecer. Então, quando eu falo para os alunos, como que dá para sobreviver no mercado hoje em dia, né? Como é que você aponta o nariz do teu avião para que lado que você tem que ir, quer seja você uma pessoa que está se formando ou que você está crescendo na sua carreira, né? Se você ainda não é rico e ainda está preocupado com o que você faz com a sua carreira, eu sempre falo que tem duas coisas para você fazer. Ou você aprende a vender, aprende a ter relacionamento, é um bom comercial. E isso, eu digo que, independentemente da outra coisa que eu vou falar, é sempre bom você saber. Saber vender, ter bons relacionamentos, isso é fundamental. Mas ou você é muito bom de vendas, que quem traz cliente sempre vai ganhar dinheiro, que é o cara que põe o dinheiro para dentro. E a segunda coisa, e cada vez mais o que eu vou falar agora é verdade, você tem que ser muito bom em algo que é difícil. Porque tudo que é fácil hoje em dia, você vai perguntar para o chat GPT, ele vai resolver para você. Então, você tem que ter um conhecimento em alguma área que é um conhecimento técnico específico. E os quantes fazem isso. Eles têm um conhecimento técnico específico numa área que gera muito dinheiro. Então, como eu digo, se você está, por exemplo, numa área técnica e que gera muito dinheiro, como que você faz para ficar rico? Primeiro, essa área técnica, ela só gera muito dinheiro porque ela resolve uma dor muito intensa ou um desejo muito desesperado de alguém que tem dinheiro para pagar. Então, se essas áreas dão dinheiro, é porque elas resolvem um problema relevante. E cuidar do dinheiro das pessoas, criar estratégias que geram retorno, o menor risco, isso é um problema que existe e vai continuar existindo na área das finanças. Então, se você sabe fazer isso, você vai ser bem remunerado. E o que significa saber fazer isso? São três coisas que você tem que fazer. Primeira, você tem que conhecer o assunto. Então, desculpa, mas não dá para falar que saber 2% do assunto. Se você não aprende direito qual é a teoria que fundamenta os assuntos com os quais você vai trabalhar, se você não conhece de verdade a teoria,
Você finge que conhece, não resolve. Antigamente, Afonso, tinha a teoria de Dilbert. Dilbert era um personagem de quadrinhos que tirava umas sátiras corporativas. E aí o princípio de Dilbert era o seguinte: se você souber 2% de física quântica e estiver falando com a maioria das pessoas, todo mundo vai te achar um gênio. Porque a maioria das pessoas não sabe nada sobre esse assunto, então se você souber 2% ou 90%, tanto faz. Então, se falar um pouquinho, todo mundo já acha que você é um gênio. Só que no mundo das finanças, que hoje em dia tem o chat GPT, se você for o Dilbert, o teu chefe também usa o chat GPT. Na tua empresa, eles também usam. Nos empregos que vão pagar bons salários, eles também usam. Então, se você só souber enganar um pouco, não resolve. Então, a primeira coisa, você tem que conhecer da área de finanças. E calma, eu sei, o Afonso já estava conversando comigo antes o seguinte: André, será que quem está ouvindo está pensando que ele vai ter que estudar 10 anos, 20 anos, do mesmo jeito que nós estudamos para chegar onde a gente chegou? Não! No próximo assunto, a gente vai te dar o caminho das pedras. Lembra que um dos assuntos que a gente vai falar aqui é por que nunca foi tão fácil fazer exatamente essas 3 coisas que eu estou falando. Antes, se você queria fazer isso, o nego já jogava a toalha rápido. Demorava 20 anos, uma vida para aprender. E hoje é muito fácil e muito rápido, desde que você saiba o que fazer. Mas o fato é, você tem que fazer direito para saber, tem que ter conhecimento. Qual que é a segunda coisa? Você tem que saber aplicar o conhecimento, que é o que a gente chama de inteligência de negócio. Então, você só ler nos livros, só ser um professor pardal do assunto, não vai resolver. Você tem que conhecer como que aquela teoria se aplica na prática para resolver problemas reais de pessoas. E como é que se aprende isso? Em geral, essas coisas não estão no livro. Essas coisas são ensinadas por quem trabalha com isso e usa essas coisas para resolver os problemas. Então, mas daqui a pouco, no próximo assunto, a gente vai falar sobre isso, né? Que quando você vai buscar esse conhecimento, você tem que procurar ao mesmo tempo, né? E por isso que a gente entende que a gente é muito bem qualificado para estar falando isso aqui para vocês, é porque a gente ensina o assunto do ponto de vista acadêmico, a gente pesquisa no assunto, escreve artigo no assunto, a gente estuda o assunto academicamente e a gente aplica isso para resolver problema dos nossos clientes. A gente tem dezenas de clientes ou centenas de projetos realizados ao longo do tempo, aplicando as ferramentas, esse conhecimento. Então, não adianta ser o professor pardal da escola. Você tem que conhecer, mas você tem que saber resolver o problema. E, por fim, você saber o assunto e saber aplicar no papel não adianta nada. O que eu quero dizer com o papel? Você tem que dominar hoje em dia uma ferramenta computacional que te permita implementar todos esses modelos e colocar isso em escala nas instituições que você trabalha. Então, por exemplo, imagine que você, voltando na história de um fundo de investimento e numa estratégia de trading, imagine que você é um gênio e você fica olhando a tela, como era antigamente, lembra, Afonso, quando a gente trabalhava no banco, tinha um trader de dólar, um trader de bolsa, um trader, e cada um ficava só naquele ativo, olhando aquele instrumento e operando aquele instrumento o dia inteiro. Hoje em dia é uma máquina que vai estar olhando dezenas, centenas de mercados e aplicando seus algoritmos, não é só no Brasil, no mercado da B3, não, da Bovespa, da BMF, o algoritmo atuando nas bolsas do mundo inteiro. Hoje você já pode fazer isso aqui do Brasil. Né? Os fundos de investimento do Brasil têm acesso a investimentos fora do Brasil. Isso é uma coisa comum hoje em dia. Então, se você não tiver uma ferramenta computacional para você pegar o teu conhecimento e implementar numa ferramenta que vai dar escala, que vai fazer mais rápido, melhor e mais barato do que um humano, não adiantou nada ter o conhecimento. Então, resumo, por que os caras ganham muito dinheiro? Porque eles fazem isso. Eles resolvem um problema que é muito relevante,
que aflige muita gente, que é mais retorno com menos risco, com conhecimento que é específico. A inteligência artificial um dia vai substituir isso? Vai. Mas hoje ainda tem um chão para proteger os quants de simplesmente usar o chat GPT e essas outras ferramentas. E eu sei porque eu dou aula nas universidades que eu dou aula usando essas ferramentas e meus alunos aprendem essas coisas que eu estou ensinando com apoio do chat, né, GPT, da inteligência artificial. Então, o ponto é, você resolve um problema muito volumoso, que é relevante, é uma dor, é um desejo grande, e você resolve ele nessas 3 escalas. Você sabe o que está falando, aplicando a resolver a dor dos caras e de uma maneira que tem escala. Por isso que ganha muito, muito dinheiro. Nós estamos falando de bônus de dezenas de milhões de reais por ano. Isso um bom trader, né? Um bom quant. Né? Os que são os chefes das áreas são caras que beiram aí o patrimônio deles está beirando centenas de milhões de reais. É isso.